Graça e paz, amada igreja. Vamos ao sermão desta noite. Continuação à série de exposições que nós estamos fazendo, baseadas no Evangelho segundo o apóstolo João. E o tema da mensagem dessa noite é o ministério de João Batista, o precursor de Jesus. O ministério de João Batista, o precursor de Jesus. Nós vimos na primeira exposição a parte introdutória do Evangelho de João, onde João registra de início, ele já fazendo valer aquilo que ele disse que era o propósito dele nesse Evangelho, provar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que crendo nele todos temos vida em seu nome. De início ele já diz, já passa a provar apologeticamente que Jesus Cristo é o Verbo, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo ele estava com Deus. Nós vimos que no princípio era o Verbo, ele já existia desde sempre, e portanto o Verbo é eterno, Jesus Cristo é eterno. Nós vimos que o Verbo estava com Deus, sendo então uma pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, o Filho, e o Verbo era Deus. João já de início, no primeiro versículo, ele já fala, o Verbo, Jesus Cristo, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, é o Filho de Deus. E nós estudamos no decorrer dessa exposição, do prólogo, do vestíbulo do Evangelho, no versículo 14, então, ele chega dizendo que e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. No texto de hoje, no registro de hoje, nós vamos estudar sobre o aparecimento, o surgimento de uma personagem muito, muito interessante, diferenciada, eu diria, no registro bíblico. A história de João Batista. João Batista, em seu ministério como precursor, como preparador do caminho do Senhor Jesus Cristo. E o registro está aí. Vocês se lembram que nós vimos no primeiro sermão, do versículo 1 até o versículo 5, depois nós demos um salto, fomos do 10 ao 14, ok? Porque João ali no meio, entre os textos que ele estava falando sobre o Verbo, de repente ele começa a falar sobre João. Mas daqui a pouco ele volta a falar sobre o Verbo. Então, para didaticamente ficar mais fácil para nós, eu pulei os textos, os versículos de 6 a 9, mas agora nós vamos lê-lo, nós vamos expô-lo. Tá? Vamos ler então de 6 a 9, depois a gente vai de 15, do versículo 15 até o 34. Tá bom? E João aqui no capítulo 1, ele registra a passagem de João Batista. Ok? Vamos lá então. 6 a 9, e depois vamos de 15 até o 34. Façamos a leitura, abra sua Bíblia, por favor, se ainda não abriu, e mantenha aberta depois no momento da exposição. Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. 15 agora, vamos lá. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu?
Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas, a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Muito bem. Você precisa se situar na história no seguinte sentido: o cenário político, religioso, na época em que João Batista surge por mandato de Deus, mandato conferido por Deus, era absolutamente adverso, era caótico, o pior possível em Israel. O povo judeu, principalmente os que moravam em Jerusalém, estavam vivendo sob o domínio de líderes políticos cruéis, perversos, encharcados em imoralidades sobre imoralidades nos palácios, e que perseguiam e oprimiam aqueles que estavam desejando viver uma vida séria com Deus. Cenário político absolutamente adverso. Muitos problemas, muita corrupção, muito desmando. E também a parte religiosa não era diferente. Líderes religiosos corruptos. De acordo com a lei mosaica, com a lei de Moisés, só poderia haver um sumo sacerdote. A igreja sabe, desde lá de trás, quando Moisés apresentou a lei de Deus, Deus revela que deveria haver um homem responsável principal responsável sobre a ministração no tabernáculo. Um homem, o sumo sacerdote. Mas neste momento da história, que João Batista está vivendo em Israel, havia dois sumos sacerdotes: Anás, que era sogro, e Caifás, que era o genro. A classe sacerdotal estava sendo totalmente corrompida e comprada a preço de ouro. Suas consciências estavam sendo vendidas, e o templo de Jerusalém se tornara em um covil de salteadores. Líderes religiosos e líderes políticos mancomunados, aliados com o mesmo propósito: corrupção e agradar Roma,
o imperador. Percebam que o cenário no qual Deus faz com que João Batista surja no deserto da Judéia era absolutamente caótico. E aqui de início nós já aprendemos uma grande lição. Quando vivemos em um cenário político, um cenário religioso, um cenário familiar, social, extremamente conturbado e caótico, em crise moral, Deus pode virar a mesa. Deus pode apresentar um fato novo. Deus pode agir soberanamente em tudo o que acontece e gerar e produzir um grande movimento de reavivamento espiritual. Louvado seja Deus! E Deus age, e Ele vira a mesa. E foi exatamente o que aconteceu. Versículo 6, leia por favor. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Aqui João não é o João apóstolo, tá? Não é o que está registrando o Evangelho. O João que está registrando o Evangelho não se denomina, não revela o seu nome aqui no Evangelho que foi escrito por ele. Então, toda vez que você lê João aqui nessa passagem que nós lemos, é João Batista, tá bom? Somente nesse Evangelho não há descrição adicional de Batista para João, esse João que nós estamos estudando hoje, como nos outros Evangelhos. Porém, é a João Batista que o apóstolo João está se referindo aqui nesse trecho que nós estamos estudando. João Batista. Esse homem ímpar, único na história do povo de Deus, sobre o qual Jesus disse que não nasceria nenhum outro homem nascido de mulher como João Batista. Esse homem, ele é uma espécie de dobradiça entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Havia 400 anos que Deus silenciou a sua voz. Entre Malaquias, o último profeta, e o surgimento de João Batista no deserto da Judéia. 400 anos de absoluto silêncio de Deus. Deus não falou com o seu povo, de forma alguma, de maneira nenhuma. Tinha templo, tinha música, tinha gente reunida, tinha gente cantando, tinha sacrifícios, mas não havia manifestação alguma de Deus e de sua palavra. Havia festa, havia religiosidade, havia movimento, mas não havia Deus agindo e falando com o seu povo. Por 400 anos. Então Deus rompe o silêncio. E agora vem a palavra do Senhor por intermédio de João Batista. Deus não levanta Tibério César, o imperador lá em Roma. Deus não levanta Pôncio Pilatos, o tetrarca que governava Jerusalém. Deus não chama os sumos sacerdotes, os dois, corruptamente agindo, Anás e Caifás no templo, mas Deus envia João Batista no deserto. O apóstolo João aqui narra a preparação do caminho do ministério de Jesus com o surgimento de João Batista no cenário religioso da Judéia, como uma espécie de batedor, como uma espécie de preparador do caminho de Cristo, como precursor do Senhor. Ele veio, João Batista, para preparar o caminho para o ministério do Senhor Jesus Cristo, preparar os corações das pessoas, amando do Deus soberano. A gente precisa, aqui, João, ele não se debruça em mostrar detalhes sobre a vida de João Batista. Ele inicia, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Aí ele começa a dizer sobre o testemunho de João, depois ele vai falar sobre o batismo de João. Mas para a gente ter um conhecimento sobre essa figura importante, esse homem levantado por Deus, João Batista, vamos tomar emprestado o registro de Marcos. Por favor, abra Marcos. O evangelista João Marcos relatou com um pouco mais de detalhe sobre a vida de João Batista. Abra lá, por favor, Marcos, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8.
Marcos 1, de 1 a 8. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Versículo 2: conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando, preste atenção, isso aqui é muito importante, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava, prestem atenção, de gafanhotos e de mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aqui a gente aprende um pouco mais, alguns detalhes a mais sobre a vida de João Batista. E no sermão de hoje eu dividi em 3 partes. Vamos ver primeiro quem foi João Batista, depois nós vamos ver o testemunho de João Batista e, por último, o batismo de João Batista, lá no Evangelho de João, ok? Volte para lá, João capítulo 1, a partir do versículo 6, como nós lemos no início. Quem foi João Batista? Apesar da leitura que nós fizemos em Marcos, Lucas detalha um pouco mais da infância de João Batista. Então você em casa, leia Lucas também, os primeiros capítulos do Evangelho segundo Lucas, você vai ver a história do nascimento de João Batista. Bom, João Batista tinha um pai, e o pai dele era sacerdote no templo, chamado Zacarias. E sua mãe era Isabel. E ela era estéril, ela não podia ter filhos. Um dia, enquanto Zacarias ministrava no templo do Senhor, apareceu-lhe um anjo, dizendo que Deus daria a eles um filho. Apesar da idade avançada, Zacarias e Isabel eram idosos, mas Deus daria a eles um filho, e que este filho seria grande diante de Deus. Ele faria o voto de Nazireu, vocês se lembram sobre o voto de nazireado? João Batista não podia beber vinho nem bebida forte. João Batista não podia cortar o cabelo, e João Batista não podia tocar em cadáver ou qualquer coisa morta. Cadáver, coisa morta. Voto de Nazireu. Ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, e que seria o cumprimento da profecia a respeito da preparação do caminho para a chegada de Jesus na Judéia. João Batista era primo em 2º grau de Jesus. Por quê? Isabel e Maria eram primas. E João Batista era cerca de 6 meses mais velho que Jesus. Depois de uma certa idade, então ele decide, João Batista já grande, ele decide ir morar no deserto, como um ermitão, como um solitário. E em comunhão com Deus, provavelmente estudando as Escrituras, e ele teve ali no deserto um momento especial de Deus, para que ele fosse preparado para preparar o caminho do Senhor. Ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, e ele vestia roupas de pelos de camelo. João Batista era um homem estranho, vestindo roupa estranha, se alimentava de uma comida estranha. Ele pregava em um lugar estranho, no deserto da Judéia, e o deserto da Judéia, eu quero dizer para você que não é um deserto como a gente vê em filmes, aquele deserto com uma areia branquinha, como se fosse um trigo que dá para você deitar e rolar. Não, o deserto da Judéia é um deserto pedregoso,
É um deserto com montanhas elevadíssimas e vales profundos demais, um relevo muito irregular. João Batista, além de pregar num lugar estranho, ele pregava um assunto estranho: Cristo e arrependimento. E, para o nosso espanto, as multidões desabalam de todas as regiões da Judéia, de Jerusalém, e vão para ouvir João no deserto. Muitas pessoas das cidades, das vilas, dos quartéis, vão ao deserto para ouvi-lo. Se, por exemplo, João Batista pregasse hoje, talvez ele não teria nem 5 likes no YouTube. Com o assunto que ele pregava, com a aparência dele e no lugar onde ele estava pregando. João era um homem estranho. E eu preciso dizer para vocês também que João Batista teve uma morte trágica. Herodes, o tetrarca, que governava aquela região, determinou que cortassem a cabeça de João Batista e colocassem a cabeça dele num prato, numa bandeja, para entregar àquelas que haviam pedido a sua morte, num combinado diabólico, numa estratagema maquiavélica. Foi combinado entre Herodes, queria se casar com a esposa do seu irmão Felipe, o nome dela era Herodias. Ela ficou sabendo que João disse para Herodes: não é lícito isso que você está fazendo. Se casar com a mulher de seu irmão, isso não é lícito. Herodias falou para a mãe dela e as duas combinaram o seguinte: nós queremos a cabeça de João Batista num prato. E foi o que aconteceu. Herodes titubeou de início, mas depois ele determinou: cortem a cabeça de João Batista, é isso que eu vou fazer. Eu vou me casar com Herodias, a mulher do meu irmão. E foi o que aconteceu. João Batista foi morto por conta de sua coragem, porque ele destemidamente denunciou o pecado que estava acontecendo nos palácios de Herodes. Mas ele foi morto. Esse então foi João Batista. Segunda parte, o testemunho de João Batista. Nós vimos o versículo 6, agora vamos do 7 ao 9, depois você dá o salto do 15 até o 23. Vamos ler, 7 a 9. Este, João Batista, tá? Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. 15. João testemunha a respeito dele e exclama, aqui, João, o apóstolo, está escrevendo que João Batista testemunha a respeito de Cristo. Ok? Entendo esse versículo. João testemunha a respeito dele, Cristo. E diz o seguinte, ele exclama, este Cristo, João Batista dizendo, este Cristo é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Paramos por aqui para a gente bater um papo sobre o testemunho de João Batista.
E nós precisamos ir para esse trecho das Escrituras com o seguinte enfoque: João Batista testemunhava com sua vida a respeito única e exclusivamente de Jesus. Não foi João Batista que fez a diferença para o ministério de Jesus. Jesus era a razão de ser de João Batista. Perceba aqui que João, o apóstolo, ao narrar sobre o testemunho de João Batista, aqui no versículo 7, 8, 9, João o apóstolo diz, versículo 7, leia lá, versículo 7, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Versículo 8, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, versículo 9, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Meus amados, João Batista veio, João Batista testemunhava não só com a sua boca, mas com a sua vida, a respeito da vinda da verdadeira luz. A encarnação do Verbo, da palavra, o Cristo de Deus trouxe consigo uma revelação objetiva. Cristo é a verdadeira luz. Nós vimos no sermão passado que a luz que Jesus Cristo traz dissipa toda a treva. E o interessante é que essa luz brilha, essa luz ilumina sobre todo homem, ou somente sobre aqueles que creem. Aqueles que creem são iluminados, são alcançados pela verdadeira luz, ou a verdadeira luz vinda ao mundo ilumina a todo homem. A verdadeira luz, sim, ela veio ao mundo sobre todos os homens e dividiu a espécie humana em apenas duas categorias. Aqueles que odeiam a luz e reagem de forma mundana, eles fogem para as trevas porque as suas obras são más e diante da luz as suas obras são manifestas, portanto, a verdadeira luz age sobre essas pessoas e essas pessoas fogem. Porém, sobre aqueles que creem em Jesus Cristo, eles recebem esta revelação pela fé e assim fazendo testemunham que suas obras são feitas por meio de Deus. A verdadeira luz chega sobre aqueles que creem em Jesus Cristo e as suas obras são transformadas. As suas obras passam a ser boas, não por causa deles, mas por causa da verdadeira luz que chegou até eles e transformou o coração deles. A verdadeira luz chega no coração e transforma todos aqueles que creem em Jesus Cristo. E as suas obras passam a ser boas, porque feitas em Deus. Eu preciso explicar uma coisa aqui para vocês. Vocês se lembram que Jesus disse por 7 vezes o eu sou? Lembra que nós vimos na introdução? Eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo. De todos os eu sou que Jesus pronunciou, somente eu sou a luz do mundo, ele compartilha conosco. Eu sou a luz. Vós sois a luz do mundo. Mas como que isso funciona? Vamos fazer uma analogia com o Sol. O Sol tem luz própria? Sim, o Sol tem luz própria. Ele, dos corpos estelares, é o único que tem luz própria. A Lua tem luz própria? Não. A Lua só brilha, nós só vemos a luz da Lua porque ela reflete a luz do Sol. Você tem luz própria? Não. Só Jesus tem luz própria.
Ele é a verdadeira luz. Nós não temos luz própria, de tal forma que somente refletimos no mundo, através das nossas ações, a luz de Cristo, o sol da justiça. Quando somos transformados, quando somos ganhos por Jesus Cristo, o sol da justiça. Quando as suas ações são boas, de acordo com a Bíblia, elas refletem no mundo a luz de Cristo. Desse fato, dessa maneira, você é luz no mundo, não por causa de você, não porque você é bonzinho, não porque em você mesmo há mérito, não porque você planeja fazer coisas boas, mas por conta da vida de Jesus Cristo, que é o sol da justiça, a luz dele brilha através das suas ações no mundo. E aqui a gente aprende duas lições importantíssimas sobre o testemunho de João Batista. Primeira lição: nossas vidas devem sempre apontar, evidenciar, glorificar Cristo e conduzir as pessoas para Cristo. As nossas vidas devem sempre glorificar Cristo. Quando eu falo, quando eu ajo, quando eu penso, a minha vida deve apontar Cristo para as pessoas. Veja, por exemplo, o versículo 7. João Batista, versículo 7. Veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Versículo 8. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, versículo 9, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Versículo 15, João testemunha a respeito dele, ou seja, de Cristo, de Jesus, e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Versículo 16, porque todos nós temos recebido de sua plenitude, ou seja, da plenitude de Cristo, e graça sobre graça. Percebam como João Batista, ao testemunhar, ele testemunha Cristo, ele não testemunha ele. A vida de João Batista refletia a luz de Cristo àquelas pessoas. Dentre elas, havia quem rejeitou a luz e houve também quem aceitou a luz e creu em Jesus Cristo como um enviado de Deus. Isso é lindo. O testemunho de João Batista levou as pessoas a Cristo, não a ele. João Batista testemunhava o seguinte: Jesus é o Cristo de Deus, o Messias prometido, o centro do universo, é o ser mais importante de todos os tempos e todas as eras, e é tudo de que um ser humano mais necessita. Ele tem, contudo, a primazia, ele é a plenitude, e recebemos a plenitude dele, e graça sobre graça. Jesus é poderoso, eu quero dizer para vocês, suficiente para dar um novo sentido à sua vida. Foi isso que João Batista estava dizendo. E é isso que o Evangelho de João está nos mostrando nesta noite, através do testemunho de João Batista. Jesus, a verdadeira luz, é o único que pode dar um verdadeiro sentido à sua vida. Versículo 16 é um pouco complexo, mas vamos lá. Versículo 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Em outras traduções, com bênção e mais bênçãos. Esse texto é semelhante ao que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 3, de glória em glória. De acordo com o restante do Evangelho, este verso magnifica, exalta a nova graça que veio em Cristo Jesus. Preste atenção, esse versículo magnifica a nova graça que veio em Cristo Jesus. Essa graça que veio através de Jesus Cristo é maior do que a graça que a lei indicava, cuja função era primariamente apontar a vinda de Cristo, a encarnação do Verbo, aquele que cumpriria toda a lei. A graça da lei mostrava que viria o Redentor e traria a plenitude.
a graça superabundante. E assim, à medida que os dias vão e vêm, você que foi ganho pelo Senhor, pela graça, tem um novo suprimento de graça no lugar da graça já concedida. A cada dia o Senhor vem com a graça como a onda do mar vem sobre a outra. E Deus vai te transformando, e a graça de Deus vai vindo, e hoje a graça de Deus agiu, amanhã a graça do Senhor age sobre a sua vida, graça sobre graça, ganhando, transformando o seu coração, e é dessa plenitude que nós temos recebido uma graça substituindo a outra. A cada dia você, que foi salvo pelo Senhor, que creu em Jesus Cristo, experimenta um renovo de graça sobre a sua vida, de transformação do seu ser, graça sobre graça. É isso que o apóstolo João quis mostrar. E quando ele diz aqui, o nós, nesse versículo 16, nós temos recebido da sua plenitude, pela graça de Deus. O nós não ficou restrito somente a João e aqueles que estavam naquele momento, mas o nós alcança todos nós que cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós, hoje, no século 21, você que está presente e tem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, tem recebido da plenitude dele e graça sobre graça, a cada dia. Louvado seja Deus. Nós compartilhamos dessa fé, nós recebemos graça sobre graça, transformação em cima de transformação, até chegar o grande dia em que Deus completará a sua obra, nos transformando num corpo perfeito, para vivermos para sempre com Ele. O dia da gloriosa redenção das nossas vidas. Enquanto isso, Deus tem um suprimento de graça para você hoje. Amanhã vem como uma onda em cima da outra, e é graça sobre graça na sua vida, para nós experimentarmos a plenitude de Jesus Cristo. Esse versículo é lindo demais, é profundo demais, mas é a bondade de Deus em nos ganhar por graça e nos transformar por graça. Não por esforço, não porque nós merecemos, não porque eu tenho pensamentos positivos, mas é a graça dele agindo na minha vida e na sua vida, cada dia, e é um processo. Por isso você pergunta, eu não consigo testemunhar sobre Cristo? É difícil, Rodrigo, não dá. Meu amado, minha amada, calma, eu quero trazer uma palavra de consolo para você. Sim, é possível. Ele nos concede graça a cada dia para testemunharmos Ele em tudo o que fazemos. Ele em nós é que nos capacita a viver para testemunhar dele mesmo. É possível nós testemunharmos Cristo nesse mundo tão perverso, nesse mundo avesso ao cristianismo. Nós somos contra a cultura. Você tem enfrentado oposições, perseguições, mas o Senhor é com você. E a cada dia você tem experimentado graça sobre graça. Por isso, então, primeira lição, a respeito do testemunho de João Batista, nossas vidas devem sempre apontar, evidenciar, glorificar Cristo e conduzir as pessoas para Cristo. Segunda lição, sobre o testemunho de João Batista. Não queira ser quem você não foi chamado para ser. Não queira ser quem você não foi chamado para ser. Pensa no seguinte: no momento em que as multidões estão vindo de todos os cantos, de todos os vilarejos, de várias cidades, para se arrependerem, para serem batizadas por João Batista, o sucesso dele é quase que hollywoodiano. Fazia 400 anos que não se ouvia a voz de Deus.
E Deus envia um homem lá no deserto, como voz de Deus, e as multidões vão a João para ouvi-lo. O sucesso de João era magnífico, quase que unanimidade, falando no deserto sobre arrependimento, e as pessoas sendo batizadas, multidões e multidões. Quando de repente alguém pergunta como que um cicio, como que o sibilo de uma serpente, porventura, você não é o Cristo? E essa pergunta como que beija os ouvidos de João Batista, um conteúdo aveludado, um conteúdo sutil. E quem sabe, João dá uma limpada na garganta, dá uma ajeitada na roupa de pelo de camelo, dá uma tiradinha numa pezinha de gafanhoto, ajeita a sobrancelha e fala, é verdade, as multidões estão aqui na minha mão, sou como que unanimidade, eu sou o Cristo. Ele tinha apoio integral do povo, mas ele foi categórico, ele foi claro, como diz no verso 20, ele confessou e não negou, ele confessou, eu não sou o Cristo. Ele não aproveitou a oportunidade para se sair bem, entre aspas. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Verbo. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz. Eu sou apenas uma testemunha da verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem. Eu não sou o Cordeiro de Deus. Eu aponto para o Cordeiro de Deus e digo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo. Eu sou apenas amigo do noivo. Eu tenho um papel secundário. Ele tem a primazia. Eu não sou nem digno de me curvar e desatar as correias das sandálias dele. Eu tenho um lema. Que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou o Cristo. João Batista sabia que não podia usurpar a glória que pertence somente a Jesus. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, amigo visitante nesta noite, não queira ser quem você não foi chamado para ser. Não queira a glória que somente pertence a Cristo. Nós somos feitos para vivermos para a glória de Deus. Este é o fim principal do homem, a glória de Deus. Quando a fama, quando os elogios, quando o glamour deste mundo sussurrarem em nossos ouvidos e massagearem o nosso ego, devemos sempre lembrar nossa alma que toda a honra e toda a glória devem ser dadas a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos servos, Ele é Senhor. Não queira ser quem você não foi chamado para ser, Rodrigo. Ele é Senhor, eu sou servo. Ele é o dono da sua vida, você não manda mais na sua vida. Como se você pudesse mandar. Terceira e última parte, então. O batismo de João Batista. Vamos ler do 24 até o 34 agora, findando o trecho que nós vamos expor nesta noite. 24 até o 34. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe, então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim,
do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, diz João Batista, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Meus amados, sobre o batismo de João Batista, nós temos que entender o seguinte: um judeu batizado, como estava acontecendo aos montões na época de João Batista, era algo inédito, surpreendente, porque não havia batismo entre os judeus. A marca da aliança, a marca de selo em que uma pessoa era do povo de Deus, o judeu era do povo de Deus, a marca era a circuncisão. O batismo era realizado, era exercitado somente para os gentios prosélitos, ou seja, aquele cidadão, aquela pessoa, homem ou mulher, não judeu, mas que decide seguir a religião do judaísmo, o gentio prosélito. Esse sim era circuncidado e batizado em água. Agora João Batista chega e anuncia o seguinte: não são só os gentios que precisam se batizar, não. Vocês, judeus, também necessitam ser batizados. Isso era uma inovação. E as multidões iam até o deserto para ver o que João estava promovendo, o batismo de judeus. Quem sabe eles comentavam entre eles: tem um louco lá no deserto batizando judeus, vamos lá. E ele anunciava como a voz que surge no deserto, pregando arrependimento, endireitai o caminho do Senhor, e as pessoas se quebrantavam, grande parte delas se reconheciam seus pecados e eram batizadas em água, o judeu, e isso era uma inovação. E como era a forma do batismo de João? A Bíblia deixa claro que era em água, mas não há nenhuma indicação no texto sobre como ele fazia, se era por imersão, ou seja, pegava a pessoa e mergulhava no rio Jordão, ou se era por aspersão, ou seja, pegava um pouco de água e jogava na cabeça da pessoa. A Bíblia não é clara com relação a isso. Por isso, nós precisamos entender o seguinte: o modo do batismo não é crucial, não é determinante para a salvação. Sabe o que é crucial? Sabe o que é determinante? Preste atenção. Primeiro, que a pessoa creia em Jesus Cristo como seu único Deus, como seu único Senhor e Salvador. Que ela seja batizada em água, seja na piscina, seja no rio. Batizada em água, seja por aspersão, seja por imersão. Ela seja batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que seja ligada a uma igreja local, reconhecidamente evangélica e bíblica. Perceberam os componentes do batismo? A ICCG, a Igreja Cristã em Campo Grande, estabeleceu como batismo para nós pessoas de 12 anos ou mais que confessem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que seja batizado em água por imersão, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e, naturalmente, seja ligada ao corpo, ao hall de membros da Igreja Cristã em Campo Grande. Isso foi estabelecido na nossa igreja
Porém, de forma alguma, nós rejeitamos pessoas que foram batizadas de outra forma. Por aspersão. Outras igrejas batizam por aspersão. E nós, de forma alguma, vamos rejeitar batismo nesse sentido. Nós escolhemos por imersão. Até aqui tem sido assim. Entenderam? O batismo, o modo do batismo, sendo em água, não é determinante, não é crucial para a salvação. Aliás, o batismo em si não é crucial e determinante para a salvação. Nós vamos ver daqui a pouco. O propósito do batismo de João Batista. Marcos 1:4, como nós lemos, diz o seguinte: apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Percebam, o arrependimento das pessoas era uma condição para que João Batista batizasse a pessoa. A pessoa tinha que se arrepender, senão não batizava. João Batista era firme. Se você não se arrepender dos seus pecados, você não vai ser batizado em água. Mas os judeus precisavam se arrepender do quê? Na época de João Batista, o povo de Israel havia se afastado tanto de Deus. Os líderes religiosos e o povo, de modo geral, tinham criado leis, regras humanas, normas de conduta extremamente legalistas, todavia sem mudança real de vida. Eles não estavam tendo uma real transformação de vida, de conduta. Eles tinham se perdido, tinham se esquecido do vislumbre espiritual do Messias, do Cristo de Deus que viria, do Salvador. Eles estavam sem essa noção espiritual. Eles precisavam voltar para Deus de coração. Eles precisavam se arrepender. Estavam duros de coração, eram hipócritas, como Jesus várias vezes denunciou. Todos precisavam se arrepender. E João Batista pregava exatamente isso. Ele denuncia os pecados dos judeus para que eles se arrependessem da sua incredulidade, do seu legalismo, da sua hipocrisia e religiosidade falsa. Atenção, preste atenção. Não há perdão, ou seja, remissão. Remissão é perdão, tá? Não há perdão de pecados sem arrependimento. Como que alguém vai ser perdoado se ele não tem nem noção de que o que ele está fazendo é pecado e que ele precisa se arrepender dos seus pecados? Como que ele vai ser perdoado se ele não tem noção, ou aquilo que ele está fazendo, ele não reconhece que afronta a Deus? Não há perdão sem arrependimento. Se você quer que os seus pecados, as suas faltas sejam perdoadas por Deus, você tem que se arrepender delas. Deus não vai fazer vistas grossas com o seu pecado. E hoje é muito difícil falar e ouvir sobre arrependimento. Há muito barulho, há muito choro, mas há pouco quebrantamento, há pouco arrependimento no meio do povo de Deus. Muita festa, pouco pranto por conta do pecado. Muito movimento, mas pouco joelho no chão, em contrição por conta dos pecados cometidos. Pouco arrependimento. Pouco arrependimento. Nós estamos vivendo muito mais hoje adesão do que conversão, ou seja, basta erguer o braço e a pessoa já está salva. Não é assim que funciona. Deus promove conversão no coração das pessoas mediante arrependimento, para que ganhe aquele coração. Pense o seguinte: por 400 anos Deus silenciou sua voz, e então envia um homem para pregar às multidões uma mensagem radical de conversão, uma mensagem radical que hoje, nos dias de hoje, ele seria rejeitado por muitos. Qual era a mensagem? Arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados. Eu realizo o batismo de arrependimento para que vocês recebam o perdão dos pecados, o perdão que será dado não por mim, mas pelo Messias que está por vir, que batizará vocês com o Espírito Santo. Arrependam-se dos seus pecados. João preparou o caminho do Senhor. E o que é arrependimento? Arrependimento é quando você e eu reconhecemos
que do jeito que estamos vivendo, o que estamos falando, o que estamos pensando é errado aos olhos de Deus. E a gente se convence disso, não é só reconhecer que o que estamos fazendo é errado, mas muitas vezes reconhecemos que o que estamos fazendo é errado, mas a gente não se convence disso e a gente não se arrepende. Eu estou mentindo, mas eu preciso mentir. Eu estou burlando, mas eu preciso burlar. Arrependimento é reconhecer o que estamos fazendo é errado e nos convencermos disso. E Deus produz em nós uma tristeza tal que notamos os nossos erros e voltamos para Deus e pedimos para Deus: Senhor, perdoe o meu pecado. Uma real consciência do erro. Isso é arrependimento. E quando mudamos a trajetória, quando deixamos aquela prática, porque arrependimento não é só arrependimento e arrependimento, depois arrependimento e arrependimento. Não, arrependimento e frutos de arrependimento. Você se arrepende daquela prática, você dá uma volta e você muda a sua trajetória, você fala: isso que eu fiz eu não quero fazer mais. Quero deixar essa prática. Isso é arrependimento. Em havendo arrependimento, há perdão de pecados. E arrependimento é a manchete do reino de Deus. Arrependimento é a manchete do reino de Deus. E João Batista ancora a sua mensagem anunciando arrependimento para perdão de pecados. Mas pare e pense o seguinte: havia 400 anos que Deus não falava com o seu povo, e de repente aparece um homem estranho no deserto falando sobre arrependimento. Talvez as multidões até podiam falar para João assim: mas calma, deixa a gente acostumar primeiro. Faz 400 anos que Deus não fala conosco, pega leve, João. É sério que você vai falar sobre arrependimento? Calma. Na nossa geração a gente não ouviu o Senhor falar. Agora você tem trazido essa mensagem de arrependimento? Está duro, calma, espera um pouquinho. João Batista não hesita e conclama o povo a se arrepender. E para nós hoje, meus amados, há uma mensagem nesta noite. Hoje é uma grande oportunidade de arrependimento para você e para mim. Deus está falando com você e comigo nesta noite. Arrependa-se dos seus pecados. Deus não é um Deus que faz vistas grossas com o seu povo. Se você quer mudar de vida, você precisa pedir a Deus arrependimento das suas práticas pecaminosas. Senão, vida cristã para você vai ser um conto de fadas. Hoje Deus oportuniza a você e a mim arrependimento para colocarmos as nossas vidas, a nossa conduta, os nossos pensamentos no lugar certo, de acordo com a vontade de Deus. E arrependimento, meus amados, tem só uma régua niveladora. Arrependimento só há uma régua niveladora, qual seja: somos todos pecadores, igualmente. Não há ninguém aqui nesse recinto que não careça de arrependimento. Todos nós precisamos nos arrepender profundamente dos nossos pecados. Não importa quem você seja. Aqui não há título nem prestigiados. Na igreja de Cristo não há preferidos. A igreja do Senhor é o lugar onde o doutor e o analfabeto sentam um ao lado do outro e aos olhos de Deus eles são iguais, pecadores. Seja negro, seja branco, seja homem, seja mulher, seja grande, seja pequeno, todos são pecadores aos olhos de Deus. Por isso eu quero dizer para você uma grande notícia. Aqui há lugar para você. Pecador. Aqui é um hospital, onde os doentes são curados pela graça de Deus. Jesus Cristo está entre nós, Ele sendo a verdadeira luz, Ele se revela a nós e vai transformando com a plenitude dEle, de graça em graça, e vai nos transformando conforme o seu querer, porque somos pecadores, todos nós, indistintamente. Precisamos ver, para terminar, a superioridade do batismo de Jesus Cristo com relação ao batismo promovido por João Batista. Veja o versículo 33 e 34, olha lá: eu não o conhecia. João Batista dizendo: aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse. João Batista batizava com água. Deus, que enviou João Batista,
disse o seguinte: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Percebam a diferença do batismo de João Batista. O batismo de João Batista era com água, um batismo natural, uma simbologia. O batismo de Cristo é um batismo com o Espírito Santo. João apresenta essa distinção entre batismos para mostrar que o batismo com água não efetua a remissão de pecados, ele não muda o coração. Você que foi batizado em água, você que foi batizado, isso não garante a você a sua salvação? Se a sua vida não muda, você tem que rever a sua salvação, não é porque você foi batizado. Batismo com água é um símbolo, não é uma garantia de que você foi, de fato, salvo. É uma ordenança, sim, e devemos praticá-la, mas a nossa salvação não está garantida pelo batismo com água. A recepção do Evangelho gera transformação de vida. É somente um símbolo o batismo com água, um símbolo do arrependimento daquele que foi batizado. Mas o elemento superior do batismo de Cristo é o Espírito Santo. Como assim? João Batista está testemunhando que por intermédio de Cristo, Deus derramaria do seu Espírito sobre todo aquele que cresce em Jesus como Messias, como o cumprimento das promessas de Deus, regenerando verdadeiramente os convertidos. O batismo com o Espírito Santo, portanto, o batismo realizado por Cristo na sua e na minha vida, portanto, é a regeneração, é a nova vida que Deus dá a você e a mim. Regenere, nova geração em Cristo. Quando você é batizado nas águas, aconteceu algo no seu interior. O batismo com o Espírito Santo, a nova vida que você ganha por intermédio de Jesus Cristo. Perceba aqui o link que João já faz, João apóstolo, faz com o assunto que nós vamos ver no capítulo 3, sobre o novo nascimento. Muito interessante também. Pensa o seguinte, a consciência humilde de João. Olha só, eu batizo com água, mas Jesus Cristo, aquele que vem, batiza com o Espírito Santo. Ah, meus amados, todo crente precisa saber o seu limite. Até onde nós podemos ir? João Batista tinha essa consciência. João Batista podia batizar uma pessoa, mas ele não podia tornar aquele batismo eficaz. Por isso ele tem a convicção e pode testemunhar a respeito daquele que é todo-poderoso e que transforma a vida das pessoas sobrenaturalmente e de forma real, Jesus Cristo. Nós devemos saber qual é o nosso limite. Nós todos aqui fomos batizados. Fomos batizados com água e com o Espírito Santo, sendo que o Espírito Santo, somente o Espírito Santo nos garante a remissão dos nossos pecados. Nós precisamos fazer um parênteses rapidinho sobre desatar as correias das sandálias. Desatar as correias das sandálias era uma prática numa casa, por exemplo, de um homem muito rico, de uma família rica, que recebia visitantes. Quando o visitante chegava, os escravos daquela família chegavam na porta, tiravam as sandálias do visitante, lavavam a sandália, desatavam, lavavam a sandália do visitante, colocavam a sandália do visitante num lugar protegido, para que depois lavavam os pés do visitante, da visita ilustre, para que depois aquela visita pudesse ir embora com os pés limpos, com as sandálias limpas, o trabalho de um escravo. João Batista, de forma tão humilde, ele está dizendo que ele não é digno nem de fazer esse trabalho de um escravo naquele que estava chegando, tal a grandeza e a glória daquele que estava por vir. Não sou digno nem de desatar a correia de suas sandálias. E para encerrar o versículo 34, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Esta afirmação segura de João Batista enfatiza como para ele a contemplação do Espírito Santo descendo em forma corpórea sobre Jesus como pomba, aquele momento que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba, no batismo de Jesus, tinha um significado transformador para ele. Capacitou João a ter convicção de que aquele homem, dentre tantos homens que estavam ali, aquele era de fato o Filho de Deus.
João teve certeza naquele momento, este é o Cristo. Ele não o conhecia, ele mesmo disse, eu não o conhecia. Mas a partir daquele momento, Deus mostrou para ele, aquele é o Cristo. E a partir daquele momento, João teve convicção. Versículo 34 diz, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele, aquele, é o Filho de Deus. Aleluia. Para encerrar, meus amados, Cristo era tudo para João Batista. João Batista não seria nada sem Jesus. Nós estamos pregando sobre Jesus nesta noite, aproveitando o personagem João Batista. Quero que você saia daqui impressionado sim com a vida de João Batista, com o exemplo de João Batista, mas muito mais impressionado com o Senhor de João Batista, com o Salvador de João Batista, com o Cristo que João Batista anunciou e teve a honra, o privilégio único que nenhum homem nesta terra terá, de preparar o caminho do Senhor. Quero que você saia daqui vislumbrado por Jesus Cristo, que fez a diferença na vida de João Batista. Para que nós possamos receber a remissão, o perdão dos pecados e sermos a habitação do Espírito Santo, nós precisamos reconhecer os nossos pecados, como João Batista testemunhou. Por isso o arrependimento está para você e para mim nesta noite. Se você não se arrepende dos seus pecados, você não será perdoado. Busque de Deus arrependimento, minha irmã, meu irmão. O caminho torto que você está aqui seguindo, Deus pode arrumá-lo. A depressão, o buraco, existencialmente falando, Deus pode aplaná-lo. A elevação, os montes elevados do nosso orgulho, da nossa exaltação, Deus passa com o trator e pode nivelá-lo e transforma a sua vida e a minha vida. Se você tem nessa noite 12 anos ou mais, eu quero fazer um convite a você. Se você já crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, se você se arrependeu dos seus pecados e viu que o que você está fazendo é ruim, é mal aos olhos de Deus, mas você quer uma vida transformada através de Jesus Cristo, e fala, eu amo Jesus, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, e Ele pode transformar a minha vida. Se você crê, peça o seu batismo. Procure algum presbítero da igreja e fale, eu quero ser batizado. Eu quero ser batizado, porque eu tenho Jesus como meu Senhor. Ele pode ganhar a minha vida. Ele pode transformar a minha vida. Não estou com a vida arrumada, mas Ele pode arrumar a minha vida. Daqui para frente, eu creio em Jesus Cristo porque Ele é todo poderoso e pode transformar e ganhar o meu coração. Peça o seu batismo, por favor, porque você crê em Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Que nós saiamos daqui nesta noite maravilhados com o nosso Redentor, encantados com o nosso Redentor Jesus Cristo. Através do testemunho do nosso amado irmão João Batista, toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este momento em que ministramos a Tua palavra, em que aprendemos um pouco mais do Teu caráter, Senhor, aprendemos de Jesus Cristo, nosso Salvador, aprendemos também sobre a vida do nosso amado irmão João Batista. Aplique a Tua palavra aos nossos corações, que vivamos, Senhor, por meio dela. Dê, Senhor, a todos nós arrependimento dos nossos pecados, Senhor. Aqueles que estão defraudando um ao outro, que haja arrependimento, confissão, pedir perdão um ao outro. Se há traição no nosso meio, se há adultério no nosso meio, que haja arrependimento dessas práticas, no nome de Jesus. Venha, Senhor, com arrependimento àquelas pessoas que necessitam. Quebre os nossos corações e que reconheçamos que somos pecadores e carecemos de arrependimento, para que vivamos uma vida que agrade ao Senhor. Limpe o nosso coração. Produza em nós verdadeiro arrependimento e uma volta para Ti, Senhor. Quebre o nosso coração. O Senhor é poderoso para isso. No nome de Jesus. Amém.